Hoje vamos falar sobre medo. Como lidar com esse sentimento que diariamente nos bate à porta e nos leva a reações que nós mesmos desconhecemos. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Viviane? É um prazer novamente estar com vocês. O medo, a gente precisa analisar que o medo ele também tem um lado positivo. O medo nos faz estarmos preparados para alguma situação e também para a gente se planejar. No primeiro momento, o medo talvez ele surge na vida como uma forma de proteção. Olha, não faça isso porque pode acontecer aquilo. E quando a gente pensa em fases, a gente pensa que no primeiro momento esse medo ele é instalado na nossa mente pela sobrevivência. Então a pessoa começa a analisar em sua volta o que pode trazer perigo para a sua sobrevivência. Que é ameaça, né? Justamente. Que é, o que ameaça a minha sobrevivência? Pode ser, por exemplo, lá na infância, com o pai ou com a mãe, se instalou um medo, talvez uma coisa simples, por exemplo, um medo de barata. Talvez um medo de um inseto. Num determinado momento, alguém virou e chegou, olha o tamanho da barata. Naquele momento, aquela criança com 2, 3 anos de idade, com aquela fala, a barata ficou gigante. Naquele momento instalou-se o medo. E a partir daí pode-se virar uma fobia, pode-se ter uma sensação de impotência ou até mesmo de risco de vida. É tanto que tem várias pessoas, por um animalzinho pequenininho, ele acha que ele pode estar até morrendo. Vira um monstro, né? Vira um monstro. Antônio, de que forma eu posso programar o meu cérebro para não sentir medo? Novamente, o medo ele é importante. Agora, o problema é quando o medo te faz não fazer nada. O medo te ajuda a escolher as melhores opções. Uma dica para as pessoas que têm medo é levantem possibilidades, alternativas. Por exemplo, talvez a pessoa tenha um medo de se envolver num relacionamento. Talvez a análise que ela precisa fazer é, poxa, do que eu tenho medo? O que realmente é real nesse medo? E aí levantar alternativas, quer dizer, formas, possibilidades e analisar uma por uma. O que é medo real, o que é o risco real e talvez o que é o risco imaginário. Mas às vezes o medo imaginário torna até maior do que o real, né? Pode se tornar, porque na verdade é a pessoa que dá o tamanho do medo. O fato em si, aí vale essa observação, o fato em si não tem significado nenhum. O significado é cada um que dá. Então eu posso crescer o tamanho do meu medo, dar um significado exagerado ou não. Então naquele momento, e aí uma dica para as mães lidarem com os filhos num determinado momento, talvez aconteceu um fato, quando a mãe exagera na emoção, fala alto, grita, fala que é um gigante, é grande, é muito sofrimento, a criança pode ser marcada com aquele sentimento do medo. Então a gente deve evitar e tratar o fato mais como fato. Sentir medo é uma fraqueza? Não necessariamente. Pode ser até algo positivo. O sentir medo pode fazer com que a pessoa ela se organize, ela planeje, ela se planeje melhor para as coisas. O problema é quando o medo paralisa. O problema é quando você, diante de um público, por exemplo, o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano. E mais comuns, né? Mais comuns e um dos maiores, até mais do que a morte. Porque a morte a gente não anda pensando. Mas falar em público, né? Justamente. Mas falar em público, todo mundo, oh meu Deus do céu, será que vai me chamar lá na frente? Mas o tamanho, o que está na mente da pessoa, é ela que dá. O medo é ela que dá a proporção. E aí vem, qual a proporção que você vem dando para o medo? Será que você olha para uma situação e exagera no medo? Ou será que você começa a enxergar que o que tem de real ali? Por exemplo, vamos falar novamente na questão da barata. Você vê a barata no canto e já se assusta. Comece a se refletir por isso.
Qual que é o tamanho real da barata? Enfrentar realmente, né? A situação. Talvez enfrentar, mas antes de enfrentar, começar a analisar qual que é o tamanho real da barata. Como que ela é real? O que que é meu exagero? Que mal que ela pode fazer para mim. Que mal! Ah, mas eu tenho nojo. Nojo é outra coisa. Nojo é outra coisa. Mas o medo exagerado que me faz mudar meus comportamentos, suar frio, ter comportamentos inadequados, aí isso daí precisa ser repensado. Medos de baratas, medos de falar em público. Quais os tipos de medos mais comuns que você costuma atender às pessoas? Olha, o principal que a gente vem trabalhando, conversando e atendendo está ligado ao medo do julgamento. Medo do julgamento? É. Na verdade, todos nós temos medo ou a gente tem receio, melhor dizendo, em relação a como o outro pensa sobre mim. Como eu sou visto pelos outros. Qual a imagem que eu pareço? Qual a imagem que eu passo? Mas normalmente a gente é mais pessimista. A gente acha, quando a gente vai falar em público, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar ou falar, ou qual a imagem que eles vão ter de mim. Então o medo do julgamento, ele é grande. E em relação ao julgamento, normalmente a pessoa que tem medo do julgamento, ele está com um probleminha de autoestima. A autoestima dele está baixa. Aí ele começa a sentir medo. Talvez a pessoa tenha medo de não ser aceito pelo marido, pelo namorado ou pela namorada. Esse medo, talvez até o medo de ter um relacionamento bom, duradouro, muitas vezes está ligado à autoestima. Será que eu não estou me julgando demais? Será que eu não preciso me amar mais, mesmo que parece ser assim tão comum as pessoas falarem isso? Será que estou cobrando tanto de mim? Não é isso? Justo. Será que eu que não estou me julgando, cobrando de mim e daí repassando isso para as pessoas? É tanto que quando a gente trabalha, por exemplo, em cursos de oratória, que a gente vai trabalhar uma cura rápida de fobia, por exemplo, de falar em público, a gente trabalha na mente da pessoa para ela enxergar o público ao favor dela. Porque normalmente a pessoa que tem medo acha que a pessoa já é contra. É verdade. Você vai para um relacionamento com medo, na verdade você está com medo da pessoa te ferir. Mas na verdade é você que está se ferindo. Então, o que realmente a pessoa precisa aceitar nela para ela não colocar o julgamento dos outros e daí ter medo das outras pessoas ou dos fatos? Diante de tudo que nós conversamos no programa de hoje, qual o tipo de pensamento que eu posso trabalhar em mim para obter um novo resultado, né? Mudar o meu comportamento? Joia. O medo, ele faz a gente muitas vezes paralisar, não fazer, não ter uma atitude. Na nossa mente, já que a nossa mente, para acontecer o pensamento, na verdade, para acontecer o comportamento, precisa ter primeiro o pensamento. O pensamento deriva uma emoção. Então a gente precisa começar a pensar primeiro quais são os pensamentos que estão me fazendo ter aquele medo ou aquele comportamento. Então se eu estou tendo medo de relacionar, de barata, de falar em público, o que está passando na minha cabeça que eu preciso alterar? Primeiro, aceitar que eu preciso mudar aquilo. Se você acha que aquilo ali é que te protege, você vai continuar com aquilo para o resto da vida. Mas se você acha que aquilo você precisa consertar, você começou a mudança. E aí, nesse processo, o pensamento começa a ser alterado quando você aceita que você precisa mudar, que aquilo ali não é equilibrado, que você precisa equilibrar um pouco mais e que você começa a fazer o seu exercício diário. Qual é o exercício diário, então? Ter pensamentos mais positivos em relação a você, de autoestima mais elevada, de acreditar que as pessoas vão gostar de você, independente como você faça, ou seja, e mesmo se não gostarem, elas também têm esse direito de não gostarem de você. E você pode ficar tranquilo, que é normal também as pessoas não te aceitarem. Nem Cristo agradou todo mundo, né? Nem Cristo. E aí a gente começa a se sentir bem, por quê? Porque se eu me amo, e aí vem da religiosidade, da espiritualidade de cada um, mas eu acredito que Deus me ama, isso me basta. Eu preciso só amar e não necessariamente
depender do amor ou do julgamento dos outros. É isso aí. Obrigada, Antônio Carlos. Até o próximo programa.